Mais uma manhã nos é oferecida a bênção de um estudo. E no prazer que ele oferece a cada um de nós, também é oportunidade de oferecermos o nosso melhor para que espíritos amigos usem as nossas energias para que o outro, na humanidade, se sinta muito bem, conforme o momento em que estiver precisando, vivendo, que assim seja. Então, o nosso estudo hoje vai ser sobre um assunto em que normalmente as pessoas não gostam de falar, de conversar a respeito, e é interessante. Mesmo no centro espírita, quando fazíamos ou faríamos, anunciávamos que íamos ter esse tipo de estudo, o público diminuía. Mas é um tema que precisamos tocar, e que é o medo da morte. Então, nós vamos ver que, através dos tempos, a morte tem sido assim apresentada como uma paragem desconhecida, além, cheia assim de imprevistos, de situações horríveis, causadoras de medo, de forma que, de um modo geral, ela leva assim a que não se queira pensar na sua existência, principalmente na sua aproximação. Então, conta uma fábula, veja bem, que havia um senhor e um lenhador, e que, cansado das lidas da vida, ele vivia dizendo: ai, gostaria de morrer. Ai, não sei por que a morte não chega. E um dia, realmente, a morte chegou. A morte chegou e, ao vê-la, ele se pôs a tremer, tentou expulsá-la de todas as formas, e ela apenas disse a ele que ali estava porque atendendo aos contínuos convites dele. Mais do que depressa, ele responde: olha, você não entendeu. Eu te chamava assim: ó morte, vem aqui. Mas era para você me ajudar a carregar os feixes de lenha. Então, veja bem, é uma fábula, é uma história assim, muito ingênua, mas ela realmente envolve os sentimentos quando, diante de uma situação que não se tem muito equilíbrio, que é ainda um mistério, realmente a gente não a encare com coragem de forma nenhuma, imaginando que ela é o crepúsculo de uma noite que desce, abrindo-se numa aurora de novos dias, promessas, por assim dizer, né? Então, há aspectos da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas histórias de vida que contribuem para que essa ideia da morte perpetue-se em impressões desagradáveis. Então, ela veio sempre ensinada ou mostrada para cada um de nós como ideia de fim, como ideia de algo que se acaba e que, de repente, se perde uma pessoa, alguém, para sempre. Veja, os frades franciscanos da região da Tebaida, era uma ordem religiosa fundada lá em 1140, eles tinham uma divisa: memento morte. Essa expressão latina é uma expressão latina, e eles viviam tristes, cabisbaixos, quando um passava pelo outro com a voz soturna, grave,
um dizia para o outro, memento morte, ou seja, lembra-te de que você vai morrer. E continuavam a caminhada sem olhar para os lados, não sorriam, praticamente eram verdadeiras múmias ambulantes, né? Caminhando com a mão no peito, a cabeça baixa, e representavam praticamente a morte do seu mais terrível aspecto, como o fim de alegrias, como o fim de tudo, né? E, se nós formos pensar, acresça-se as preces nas solenidades públicas, nas solenidades fúnebres. Os ritos, os cultos, o cerimonial, os costumes, cada um deles contribui para que o medo se acentue. Se nós, prestem atenção nas preces. Elas sempre falam que a pessoa que está ali é como consequência do pecado, e que conforme o pecado que ela tem vai ser a sua punição, a sua benesse. E, na realidade, ela mostra o ser, a pessoa que vai ser enterrada, como um pecador, ao qual a condição de vida que lhe será oferecida vai ser boa se ele foi muito bom, ou vai ser péssima se ele não foi tão bom assim. E essas duas condições de vida são fixadas, uma vez que cada alma, irremediavelmente separada dos seus entes queridos, irá para um determinado lugar onde não mais relações serão possíveis. Reflita-se que se uma alma, por exemplo, foi designada para ir para o inferno, perdidas estão todas as esperanças de ali sair. Mas ela está entre os eleitos, ela está em beatitude, em formas contemplativas. Muito bem, mas as duas posições, elas interpõem uma distância, uma separação que causam desespero, se formos pensar. Some-se, por exemplo, que a alma que estaria, ou que está no céu, por exemplo, vê como que ela é feliz ou será feliz se nesse clima de beatitude ela vê, ela sente, ela sabe que um ente querido seu, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, sei lá o quê, está ardendo eternamente no outro local em que foi recebida. Então, essas orações ainda falam, lembra-se de que és pó, que ao pó retornarás, do barro viestes, ao barro retornarás, e permanece, em meio a tudo isso, um mistério terrível, né? A morada dos réprobos e a dos eleitos. Né? Então, outro detalhe é imaginar este corpo aqui sendo depositado sob a terra. Isso já para muitos causa asfixia, angústia, tristeza terrível, além de, ainda em muitas crenças, as carpideiras a chorar, os desesperos, os desmaios, os gritos, as ostentações, acentuando, né, a injustiça e a punição daquela pessoa que está sendo retirada do meio dos seus entes queridos. Outro detalhe, recordemos o desenho pelo qual a morte é mostrada, que nos acostumamos desde que somos crianças, aquela figura esquelética, descarnada,
envolta em trapos pretos e com aquela mão segurando aquela foice afiada. Então, carregando através do tempo essas e tantas outras impressões, histórias, conhecimentos, é natural que o ser sem outra base balance, não queira ouvir, falar, pensar sobre ela, e quando ela chegar atônito, ele tenta fugir de toda forma, não permite o desligamento do corpo, que para ele é uma única realidade sensível. E, no entanto, muito dessa dor poderia ser atenuada, formando no transcorrer dos tempos a ideia da transformação, incertezas, no reconhecimento da bênção que este corpo físico representa, seja qual for a condição em que ele esteja. Mas que, em determinado tempo, dentro do tempo, ele se tornará impróprio para o prosseguimento da caminhada. Daí, então, a bênção da morte, que chega com os elementos, por assim dizer, essenciais ao pleno desenvolvimento das existências no processo da vida. Então, não há falhas no universo. Seu fim é sempre justiça, beleza, amor, harmonia. Então, essa continuidade existencial que se abre após o desligamento do espírito ao corpo físico, fala exatamente da beleza que nós temos agora, estando encarnados, de aproveitar cada instante, cada momento da vida, mesmo os momentos mais simples, dignificados pelo prazer de estar vivo. Então, e que cada vez que a morte aconteça, próxima de nós ou distante, está havendo ali um ensinamento para que se, entre aspas, curta mais e melhor a família, os amigos, o lazer, as oportunidades, os trabalhos, os sonhos, sem querer deixar para amanhã, para o depois, uma vez que esse amanhã e esse depois sempre será uma incerteza. Então, detalhes, despertar para detalhes que pouco a pouco o espírito vai se habituando a pensar como algo natural, renovando aquelas impressões trazidas do ontem. Inclusive, analisar o momento em si, ver a agonia e os sobressaltos que acontecem na vida e no mundo e que falam de uma natural preparação para o espírito em relação ao corpo do qual se serve. Aliás, muitos temem a morte justamente por causa da dor que pensa que vai sentir. E ensina-nos Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, que no instante da morte não há dor. Morre-se como se adormecesse. Entretanto, considerando a serenidade de certos doentes na hora derradeira, ou a agitação convulsiva de outros, deve-se reconhecer que as sensações que precedem a morte são muito diversas em relação aos indivíduos. Os sofrimentos serão mais vivos quanto mais fortes são os laços de apego ao corpo físico. Então, se a morte quase sempre é isenta de sofrimentos,
a transição menos dolorosa para aquele cuja vida foi nobre, bela, não sucedendo o mesmo com os sensuais, os violentos, os criminosos, os suicidas. Então, o conhecimento que se tenha sobre as condições da vida futura exercem, sem dúvida, grande influência nos últimos momentos, mas também, tão logo após o desligamento do perispírito do corpo físico, quando passados os momentos de adaptação, o ser se reconhece no meio em que ele está, as pessoas, os amores, na vida que continua. Então, muitos povos, e de um modo assim especial os orientais, eles têm nas suas culturas já essa noção da continuidade, da imortalidade na passagem. E o cristão, que deveria crer, ter certezas, por assim dizer, da imortalidade, é, de certa forma, o que se apresenta com mais desespero em relação não só à própria morte, que ele não gosta nem de pensar, mas em relação às pessoas, familiares queridos. E, seguindo assim, ora encarando-a como um sombrio problema, ora olhando-a de frente, com alguma lucidez e tranquilidade, o certo é que dia mais, dia menos, ela chegará para cada um ou na família. Então, note-se que os argumentos levantados aqui, e que são arquivados, muitos arquivados em nossa mente, eles tomam corpo em terrores que se agigantam, toda vez que é contextualizado a função do corpo físico. A função da perda é terrível. Então, o ser se esquece de que ele é imortal e que o espírito usa esse corpo físico por um tempo determinado para que ele possa se enriquecer, desenvolver sua perfectibilidade. E a morte do corpo em nada vai mudar a sua individualidade, a sua personalidade, os caracteres que o individualizam. E isso não quer dizer, então veja, um certo temor, uma certa insegurança em relação à morte faz parte, porque se nós não tivéssemos nada disso, nós estaríamos indo contra a lei de conservação, iríamos entrar na lei de destruição. Então, um certo receio, um certo temor é necessário, mas não a morbidez com a qual as pessoas se veem diante de um fenômeno, um fato, em que não tem como se alijar dele. Então, entendendo que é uma realidade, que nós nos desembaracemos das sombras, das impressões, e pensar, vez por outra, como seriam as minhas reações diante da morte? Seria interessante que eu estabelecesse com a minha família a forma como seria o processo lá do cerimonial, de como eu quero que seja feito. E eu continuo, o corpo continua morto. O corpo está morto, mas eu, espírito, continuo dinamizando as minhas ideias sendo apresentadas. Então, exatamente ter esse controle da realidade e a proporção que
nós compreendermos a vida futura, o temor da morte diminui, claro que sim. É uma passagem, é uma viagem. Uma vez que passamos a entendê-la, a nos entender agora, como breves instantes que estamos passando sobre a Terra e que, em se completando o nosso tempo, teremos que fazer uma passagem e que ela seja o mais serena possível. Então, essa certeza dá outro curso à vida das pessoas. Reencontrar amigos, reatar relações que eu tive na Terra, não se perder um só, ver que não se perdeu um só dos frutos dos trabalhos, que houve um engrandecimento da inteligência, aperfeiçoamentos, e tudo isso dá coragem a cada instante para que a vida física seja experienciada e vivida da melhor forma possível, no sentido de que cada um se liberte de si mesmo. Desse modo, trabalhar com a ideia de morte não quer dizer desejá-la e chamá-la. Trabalhar com a ideia de morte sobre o seu verdadeiro ponto de vista, penetrando pelo sentimento o mundo espiritual, que será a nossa morada verdadeira, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível for, e detalhes que realmente vão mostrar algum desenvolvimento e preparar-nos para o desligamento da matéria, que dia mais, dia menos, ocorrerá. Que Jesus nos abençoe.